conhecimento ou capacidade, porque eu não teria nenhuma recomendação pelo meu histórico de vida para ser escritor. Eu fui um péssimo aluno, nasci num lar não cristão, então eu era péssimo aluno porque eu não era convertido. Quem é convertido tem que ser bom aluno. E repeti 2 vezes no ensino fundamental, não gostava de estudar, morava no litoral, o negócio era praia, era samba, era voleibol. Me casei, virei cachaceiro, tomava cachaça todo dia, eu tinha tonel de cachaça em casa, não era garrafa, era tonel. Então, o que o meu histórico de vida me recomendaria a ser o que eu sou? De maneira nenhuma. Mas se tem algo que eu aprendi do Senhor, é que Ele chama os fracos para confundir os fortes. Ele chama os que não são para confundir os que são. Então, o que está nesses livros não é resultado de um homem culto, capaz, inteligente, mas de um homem obediente ao Senhor e que começou a escrever debaixo de orientação que Ele dava. Então, o que vai ter nesses livros vem da parte de Deus para a sua vida. Um deles é Pacto de Sangue no Casamento, são 27 livros publicados, eles vão estar lá embaixo. Um deles é Pacto de Sangue no Casamento, que fala do namoro, noivado, casamento, então para quem tem filho jovem, adolescente, com quem namorar, por que namorar, quando namorar, e 4 problemas para quem pratica o sexo antes do casamento. Outro livro também sobre família, Casamento, uma aliança de amor. Nós temos muita dificuldade de entender a aliança. Por isso que pessoas quebram alianças de casamento com muita facilidade, achando que não tem nenhum problema, mas tem sim. Então esse livro é muito esclarecedor sobre o que é uma aliança de casamento, como ela funciona. Um outro livro, já numa outra linha, Graça e Obediência. Porque entrou um evangelho da graça aí altamente destrutivo, distorcendo a palavra do Senhor, que nós vivemos na graça, então podemos viver da maneira que nós queremos, e esse livro vai tratar isso, e um assunto muito interessante, a iniquidade. Pecado tem perdão, iniquidade não. Como que é isso? É abordado aqui neste livro, tá bom? Bom, o pastor Labiola falou, já que você vai dar um seminário de família lá no sábado, em Bridgeport, então vai e continua nessa linha e fala sobre família também na igreja. Falei, ai Jesus, foi uma coisa seminário, né? Aí eu fui orar e eu tive direção do Senhor de estar ministrando sobre uma família muito especial da Bíblia, que é a família de Noé. Então vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis 6, versículos de 5 até 22, a minha versão é revista e atualizada. Às vezes há uma diferença de versão, mas o sentido é o mesmo. Gênesis 6, de 5 a 22. Quem já abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga IFC. Como o pastor Gabriela falou, agora nós temos classes online. Se tiver 10 pessoas na região que queiram fazer o curso, a gente abre uma classe online aqui em Arapera. E podem incluir gente de tudo quanto é lugar. Nós temos uma classe online em Columbus, que tem aluno da Virgínia que faz parte daquela classe. Todos abriram? Quem não abriu vai ler no quadro, né? Agora aprenda a abrir a palavra de Deus, porque o dia que você precisar, se você se acostuma só a ler aqui, você não vai conseguir. Olha aí como é que era mesmo, né? Então é bom a gente aprender a abrir a palavra do Senhor. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos,
Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de réptil, todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em fila. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo. Ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. O que está acontecendo aqui é que a terra estava cheia de violência, havia corrupção de todos os tipos, e Jesus, ele quando fala da vida do Senhor, ele diz que a vida do Senhor será como nos dias de Noé. Casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam. Então, quando ele diz isso, ele já dá uma ênfase que a família, nos dias de Noé, também já estava totalmente deturpada. As pessoas tratavam o casamento de qualquer maneira, casavam, davam-se casamento, era uma corrupção generalizada, e nós sabemos que a família é a base da sociedade, e a família é a base da igreja. Não dá para ter uma igreja forte com famílias fracas. Então, quanto mais fortes forem as famílias da igreja, quanto mais bem estruturadas elas forem, mais forte, mais estruturada é a igreja. Porque a igreja não são conforme o tempo. A igreja são as pessoas que se reúnem dentro do templo. Então, quando estas pessoas que estão ligadas às famílias, elas estão bem, estão crescendo, estão sendo fortalecidas, essa igreja é forte. Mas quando uma igreja é formada de lares fragilizados, maridos que não se dão com as suas esposas, pais com problemas com o filho, famílias realmente passando continuamente por dificuldades, essa igreja é uma igreja complicada. Por isso que a igreja precisa investir em família, trabalhar com as famílias. Então, quando Deus olha para a terra, o que ele vê? Ele vê uma terra toda corrompida, lares destruídos, as pessoas vivendo como bem entendiam, fazendo do jeito que queriam, e Deus diz, olha, não vai continuar essa bagunça. Irmãos, o que aconteceu nos dias de Noé, está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos vendo, e infelizmente até dentro da igreja, o pastor falou muito de caráter, e nós temos visto isso, as pessoas tratando os seus lares de qualquer maneira, marido e esposa que já não ligam um para o outro, pais e filhos que não têm um relacionamento correto, corrupção de todo tipo, adultério entrando na igreja, fornicação entrando na igreja, ou seja, pecados sexuais dentro da igreja, ou seja, a corrupção do mundo, infelizmente, está alcançando as igrejas. Você sabia
que o número de divórcios dentro da igreja, a estatística é igual ao número de divórcios no mundo, isso é uma vergonha, irmãos, porque a igreja tem que ser um referencial para o mundo, a igreja tem que ser um exemplo. Jesus nos chamou para sermos luz e sal nesta terra. A nossa luz tem que brilhar, as pessoas no mundo têm que ver que nós somos diferentes, irmãos. Senão, qual é a diferença que nós estamos fazendo? Ser cristão dentro do templo, como o irmão falou, é fácil. Não existe nenhum esforço nós sermos bons cristãos dentro do templo. Nós precisamos revelar o nosso cristianismo na hora que a gente sai do templo. É no dia a dia, é no relacionamento com as pessoas, é no trabalho, é na escola, seja onde a pessoa estiver. O mundo tem que ver que há uma luz que brilha em nós. E que a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso caráter é diferente do caráter do mundo. E com relação à família, o mundo precisa saber, porque o mundo diz que casamento não funciona, que o casamento faz as pessoas infelizes. Irmãos, o casamento não é uma personalidade. O casamento é uma instituição formada de duas personalidades, marido e mulher. Então, quem faz o casamento ir bem ou mal não é a instituição do casamento, mas são as pessoas que compõem esse casamento. São elas que vão fazer com que um casamento vá bem ou que um casamento vá mal, dependendo da atitude que o marido e a mulher tiverem. E como cristãos, nós temos tudo para dar certo. Como cristãos, nós temos tudo para termos lares bem estruturados, porque nós temos direção pela palavra. As pessoas no mundo seguem o que o mundo faz. Então, quando o mundo diz que o casamento, a família está falida, o casamento atrapalha a felicidade das pessoas, quem vive no mundo acaba absorvendo essa cultura e dizendo: é verdade, por isso que eu sou infeliz no meu casamento, olha lá, não dá para ser feliz. Mas nós, como cristãos, a direção para a nossa vida, a direção para os nossos lares, a direção para as nossas famílias, vem da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, tem direção para todas as áreas do relacionamento conjugal. Então, o que estava acontecendo nos dias de Noé, está acontecendo nos nossos dias. Lares desestruturados, pessoas enganadoras, mentirosas, pessoas com caráter totalmente distorcido. Por isso que a vida de Jesus está muito próxima, porque a maldade na terra está crescendo sobremaneira, mas nós fazemos parte de outro sistema. Por isso que Jesus diz: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu e você não fazemos parte deste sistema do mundo. Eu e você fazemos parte do reino de Deus, irmãos. O reino de Deus, a cultura do reino, a moral do reino é diferente da cultura e da moral do mundo. A nossa constituição está na palavra do Senhor. Tudo que eu e você temos que fazer é pegar o que a palavra de Deus diz e aplicar, praticar nas nossas vidas. Então Deus está olhando para a terra, está vendo este estado de coisas. Ele fala, quando ele diz: eu me arrependo de ter feito algo, esse versículo é mal interpretado, porque as pessoas dizem: mas se Deus sabia que isso ia acontecer, como é que ele se arrepende? O arrependimento aqui, a palavra arrependimento é metanoia, mudança de direção. O que Deus está dizendo é: eu vou mudar a direção do homem, eu vou agir na terra, eu vou intervir na terra. Eu não criei o homem para isso, eu não criei as famílias para isso, eu vou intervir e vou destruir a criação. Mas Deus olha para a terra e encontra uma família que era obediente a Ele. Por isso que diz, porém Noé achou graça diante de Deus. Por que Noé achou graça diante de Deus? Porque Deus falou: eu vou escolher uma família lá e vou separar. Não, aí dá os requisitos, né? Diz, a terra estava toda corrompida, Deus decide que vai dar cabo da terra, mas Ele encontra um homem com uma família bem estruturada, um homem com uma família bem constituída. E nós vemos aqui, irmãos, aqui eu quero chamar a atenção para os varões. O varão é fundamental no sucesso da sua família.
o posicionamento do homem. Deus colocou o homem como cabeça do lar. Hoje, muitos homens, muitos maridos, têm fugido dessa responsabilidade e delegado para a mulher a responsabilidade de dirigir os negócios da casa. Não! A primeira responsabilidade com relação ao seu lar está sobre a vida do homem. Irmãos, eu não entendia nada disso quando eu casei. Eu era meio devagar, meio tranquilão. Mas quando eu me converti, eu comecei a participar de seminários de casais. Eu comecei a ver o que é que Deus requeria de mim como marido. E eu tomei uma decisão, tomei uma atitude. Senhor, eu não conhecia a tua palavra, não era convertido, eu levava a minha vida de qualquer jeito, mas Senhor, agora eu sei como eu tenho que agir como marido, como eu tenho que agir como pai. Senhor, a partir de hoje, eu vou assumir aquilo para o qual o Senhor me chamou para assumir como marido. Eu vou ser o pai que a tua palavra diz, eu vou ser o marido que a tua palavra diz. E comecei a me posicionar dentro da minha casa e a tomar atitudes condizentes com a palavra do Senhor. E o Senhor vai nos ajudando no processo, E nós, quando olhamos aqui para a vida de Noé, e extensivo à sua família, nós vamos encontrar algumas características bastante interessantes. Primeiro, Noé era um homem de fé. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Olha o que a palavra do Senhor diz com relação a Noé. Noé capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Por que pela fé? Quando Deus chama Noé e diz assim: Noé, eu vou destruir a terra por dilúvio. Deus, o que é dilúvio? Nunca tinha chovido antes, irmãos. E Deus diz: eu vou enviar água do céu e vai vir tanta água do céu que vai inundar toda a terra e destruir toda a terra. Agora, se coloca no lugar de Noé. Até aquele tempo não havia caído uma gota d'água. E agora Deus diz que vai acontecer. Noé não chega para Deus e diz: oh Deus, que é isso? Nunca aconteceu isso antes. Deixa eu dizer uma coisa para você. O arrebatamento da igreja está chegando e tem gente zombando do arrebatamento. O arrebatamento está chegando e tem gente dizendo: não, isso não vai acontecer. Eu sempre ouvi falar disso. Até hoje não aconteceu, mas ele está cada dia mais próximo. E aquele que crê vai ser arrebatado. Aquele que está duvidando vai ficar, irmãos. Ele vai acontecer, porque é bíblico. E como nós estamos vivendo nos dias de Noé, Noé creu no que Deus havia falado. E durante o tempo que ele construiu a arca, ele pregou a respeito do juízo. E as pessoas escarneceram de Noé, porque se uma houvesse crido no que Noé estava falando, teria se juntado a ele na construção da arca. Mas eles ridicularizaram: que é isso, Noé? Imagina, um barco de 150 metros de comprimento, 25 de largura, 15 de altura. Para quê? Pô, Noé, vamos nos divertir. Olha aí, você está trabalhando demais. Mas Noé disse: Deus falou, ele vai cumprir, e eu vou obedecer aquilo que o Senhor falou. Isso é fé. Nunca tinha acontecido antes. As pessoas talvez dissessem para Noé: ô Noé, mas nunca choveu antes, você vai cair um dilúvio. Que é isso, Noé? Vai acontecer, por quê? Porque Deus falou. Irmãos, esse é um tempo da igreja começando a viver a palavra de Deus.
Muita gente fala da palavra, lê a palavra, mas não crê no que a Bíblia diz. Por isso que vive uma vida raquítica, uma vida estéril, espiritualmente não frutifica. Vir aqui ao culto não é suficiente. Você tem que revelar a tua fé lá fora. É no dia a dia, é na luta, é na dificuldade, é no problema que você se posiciona e diz: Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por esse problema, mas a tua palavra diz que em Jesus eu já sou mais do que vencedor, eu sou. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu sou. Agora tem crente que vive: oh Deus, ai, misericórdia, Senhor, não aguento mais essa vida, ó dia, ó azar, ó dor, e vive reclamando. Por quê? Porque não conhece o Deus a quem ele serve. Porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará maravilhas. Está lá no livro de Daniel. Então Noé, irmãos, Deus falou. Para ele era suficiente a palavra de Deus. Para mim e para você, a palavra de Deus tem que ser suficiente para todas as áreas das nossas vidas. Noé era homem de fé. Nunca tinha acontecido. Ele nunca viu uma gota de chuva. Mas Deus falou que vai ter o dilúvio. Ele se posiciona e diz: eu creio. Eu vou construir a arca. E por que nós podemos ver que a família dele era bem estava estruturada? Porque ali eram 8 pessoas, Noé e a sua esposa, 3 filhos com 3 noras, 8 pessoas para construir uma arca de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. 8 pessoas, sem os recursos que nós temos hoje. Você consegue entender Noé chegando em casa e dizendo assim: vem cá, esposa, filhos, mãe, tem uma palavra de Deus para vocês. Deus vai destruir a terra com água. Não vai sobrar nada que tenha fôlego sobre a terra. É óbvio que deve ter tido algum questionamento do tipo: pai, marido, tem certeza que vai acontecer isso? Eu tenho, porque Deus falou. E nós vemos o que? A família unida em torno desse objetivo. Qual era o objetivo? Construir a arca para salvar toda a família. Deus tem um objetivo, tem um plano na vida de cada família. O que compete ao marido, o que compete à esposa, o que compete aos filhos é se alinhar ao plano que Deus estabeleceu, que está revelado na sua palavra. Hoje é um tal: eu vou fazer do meu jeito, na minha vida mando eu. Ninguém. Tem um irmão que chegou e falou: pastor, eu respeito, não foi para mim, foi numa outra igreja, estava compartilhando uma situação, e a pastora lá falou: não, aquele membro, ele sempre foi assim, sempre foi rebelde. Ele dizia para nós: olha, eu respeito vocês como meus pastores, mas eu vou viver do meu jeito. E é a época que nós estamos vivendo, infelizmente. Tem gente que vem na igreja, ouve a palavra, está na Bíblia, é de Deus, sai do culto e não faz nada de acordo com aquilo que foi pregado na palavra. Não age dentro da palavra. Se você não agir na palavra, você não vai colher os resultados que a palavra foi enviada. Você quer andar em vitória, quer ter vida abundante? Ande na palavra do Senhor. Quando você alinha a tua vida com a palavra de Deus, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida. Isaías 1,19 diz: se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se você não está comendo o melhor desta terra, alguma coisa está errada. Não é com Deus, não é com a palavra, é com você. Eu não digo que o melhor da terra é mansão, carrão, o bolso cheio de dinheiro. É você viver cada dia na presença do Senhor, sendo suprido com abundância pelo Senhor. É viver despreocupado, com a confiança totalmente colocada no Senhor. Então nós vemos o que Noé, mantendo a sua família unida no propósito. A esposa confiando no seu marido e dizendo: se Deus falou com você, eu creio que eu conheço o teu caráter, eu sei o homem que você é, eu creio nessa palavra, estamos juntos nesse propósito. Os filhos chegando para o pai dizendo: pai,
Nós conhecemos o caráter do Senhor. O Senhor é um homem de Deus. O Senhor é um homem sério. E eu creio, nós cremos que Deus falou com o Senhor, é verdade, e nós vamos estar juntos nesse processo. Meus irmãos, o Senhor quer a família unida. Marido, esposa, pais e filhos unidos no mesmo propósito. Ah, mas o senhor não conhece o meu marido. Começa a aprender ele na oração, começa a liberar a palavra. Em nome de Jesus eu declaro, é o nome de Deus, vai se converter, vai ter um encontro com Cristo. Irmãos, tinha uma irmã que ela chegava na igreja e deixava um lugar reservado. Falou, esse lugar que está reservado para o meu marido. O marido não era convertido. Chegava no culto seguinte, esse lugar está reservado para o meu marido. Terminava o culto, cadê o marido? E assim, um dia alguém falou, escuta, toda vez a senhora vem e reserva o lugar para o seu marido, mas seu marido não vem, mas ele vai vir. Eu não sei quantos anos, não foram dias, nem semanas, passaram, até que um dia, aquele homem sentou naquele lugar e entregou a vida para Jesus. Uma mulher que não desistiu do seu marido, ficou declarando a salvação. Quando eu estive na Colômbia, fazia parte de um ministério chamado Adonep, que é a evangelização de executivos, homens de negócio, né? Aqui nos Estados Unidos é Full Gospel Business Fellowship International. No Brasil esse nome foi levado como Adonep. E pela Adonep eu fui na Colômbia. E lá eu conheci o caso de um pastor testemunhando que ele foi criado num lar evangélico, mas quando ele chegou na juventude dele, ele se empolgou com o mundo, foi para o mundo, ele era músico, muito bom, então tocava na noite, chegava em casa alcoolizado, drogado, e a mãe dele ia lá e dizia assim, Senhor, muito obrigado pelo teu servo, esse teu pastor. No dia seguinte ele saía para a noitada, voltava, a mesma oração, a mãe declarando sobre a vida dele. Um dia esse homem está na boate, alguém fazia, canta alguma coisa diferente aí. E ele começou a cantar e tocar um hino que a mãe dele muito gostava. E ele diz que conforme ele tocava e cantava, todo o efeito do álcool e das drogas ia embora. E naquele momento ele se reconciliou com o Senhor. E a dona da boate chegou e disse assim, nunca mais cante esse tipo de música aqui. Ele diz, nunca mais eu cantarei qualquer outro cântico que não seja para louvar e adorar o meu Senhor. Sabe o que é isso? Uma mãe que não desistiu do filho. Uma mãe que viu seu filho entregue às drogas, à prostituição, ao álcool, mas não desistiu do filho. Ela ficou declarando, noite após noite, ele é teu, ele te pertence, até que demorou anos, irmãos. Mas esse homem se reconciliou com o Senhor e se tornou um grande pregador na Colômbia. De repente você tem uma bênção na tua casa, mas você não está defendendo aquela bênção, você não está tomando posição naquela bênção. Então nesta manhã aproveite este culto de família, esta ceia. Se tem alguém da tua família que não está nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor, começa a tomar posse e já a declarar a palavra em cima dessa pessoa, começa a segurar esta pessoa através da palavra. Irmão, nós olhamos aqui a família de Noé. Tem gente que diz assim, eu queria um lar bem constituído também. E o que você tem feito por isso? Irmãos, ser feliz dá trabalho. Ter um lar bem estruturado dá trabalho. Que tipo de trabalho? É procurar aplicar aquilo que a palavra de Deus diz. Como marido eu tenho que amar a minha esposa. Minha esposa, como uma mulher de Deus, tem que respeitar a minha autoridade de marido, não por imposição, porque ela confia no Senhor, ela crê no Senhor, é uma serva no Senhor, e há uma disposição no coração dela de ser obediente. Os filhos, por serem homens, mulheres de Deus, pessoas tementes ao Senhor, se submetem à autoridade do pai e da mãe, porque a palavra de Deus assim o diz, para que se prolongue os dias da tua vida. Então nós olhamos aqui a família de Noé. Noé é um homem de fé, e quando tem um homem de fé, ele inspira a fé na sua família, inspira a fé na sua esposa, inspira a fé nos seus filhos, inspira a fé nas suas noras. Meu
netos, sou avô, 71 anos. Sou avô. Meus netos, quando caem, se machucam qualquer coisa, a primeira coisa que eles fazem, eles moram pertinho de mim, vão lá e pedem para eu orar. Vovô, ora que está doendo. Vovô, ora que eu me machuquei. Vovô, ora, porque eles sabem que a primeira coisa que a gente faz é reivindicar o deles. Você está inspirando outros, marido, o que você tem inspirado dentro da sua casa? Que tipo de marido você tem sido dentro do seu lar? Mulher, que tipo de mulher você tem sido? Aquela que vive reclamando. Tem mulher, a palavra do Senhor diz assim: é melhor morar numa casa com um goteiro do que com uma mulher lixosa. Casa com goteiro é uma delícia, né? Começa a pingar aqui, você só descobre no dia da chuva, tem goteiro. Pinga aqui, pinga lá, e todo mundo fala, que legal, tá com goteira na casa, é assim. Aí a gente faz a coisa mais tola, né? Você pega uma panela, bota debaixo do pingo, pinga dentro, pinga fora, pinga dentro, pinga fora, pinga dentro, pinga assim. Não é legal, irmãos. E sabe o que é mulher lixosa? Você já pegou uma porta que a fechadura está meio gripada, enquanto você abre e fecha, faz aquele barulho. Não é um barulho gostoso de se ouvir? Horrível. A palavra do Senhor diz: é melhor morar numa casa com goteira do que uma onde tem mulher lixosa. Mulher, seja a melhor esposa para o seu marido. Você vai ver a diferença que vai fazer na vida dele. Tinha uma mulher que chegou, o pastor falou assim: pastor, ora por mim. Meu lar não está bem, meu marido bebe toda noite, chega em casa, chega à tarde, não vem do trabalho para casa. O pastor foi orar e falou: meu irmão, o Senhor está me falando que o problema está com a senhora. Eu, pastor, eu sou uma mulher de Deus, eu venho aos cultos, eu sou fiel. Irmã, como é que você trata o teu marido? Você cuida da roupa dele, da comidinha para ele. Pastor, do jeito que ele é, como é que eu posso fazer isso? Ah, é aí que está o problema. É isso que Deus está me mostrando. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Ela foi para casa. Você, pastor, tem razão. Vou mudar de atitude. O marido chega em casa, chega lá: oi, querido, que bom que você chegou. Olha, eu já vou esquentar a sua comida. Vai tomar um banho, dá aqui a sua pasta. Ele olhou para ver se era a mulher dele. Aí os dias foram passando, ele já vinha do trabalho para casa. Um dia ele chamou a esposa e falou assim: vem cá, me diz aí, o que aconteceu contigo? Ah, meu querido, se Deus me recebeu do jeito que eu era, com todos os meus pecados, e Ele me transformou, quem sou eu para não te amar do jeito que você é? O marido falou assim: olha, se Deus mudou assim a tua vida, vai mudar a minha também. E foi para a igreja. Depois ele foi falar para o pastor: sabe qual é o problema? Porque toda vez que eu chegava em casa, ela vinha pregando para mim: você vai para o inferno, você precisa mudar de vida, precisa largar essa bebida, porque senão você vai para o inferno, porque o diabo, porque o inferno. Todo dia eu tinha que ouvir isso. O que eu fazia? Eu saía do trabalho e dizia: ah, agora eu tenho que ir para casa. Agora eu tenho que aguentar aquela jarada. Então eu ia para o bar, eu bebia, a hora que eu já estava bem alegre, aí eu podia ir para casa, porque ela podia falar o que quisesse, que já não afetava mais. Mas quando essa mulher mudou de atitude, o homem mudou também. Então tem mulheres que elas atrapalham até a conversão do marido. A maneira da mulher ganhar o marido para Jesus é de boca calada e com as atitudes corretas. Oi, bem, oi, querido. Tem um grande pregador do Evangelho, eu não sei se foi um Spurgeon, não sei, mas foi um homem que era ímpio. E a mulher saía para a igreja e ele ficava com raiva dela. Ele teve um dia de neve que ela saiu, ele trancou a porta e falou: agora, hoje ela não entra. Quando a mulher chegou, foi abrir a porta trancada. No dia seguinte, ela dormiu a noite inteira fora de casa. No dia seguinte, o marido, todo satisfeito, vai lá, vai abrir a porta, aquele encontra a esposa: oi, bem, estou fazendo o seu café. Aquilo tocou nele de tal maneira, porque foi o Espírito Santo, né? Como querendo dizer: olha o homem, olha o que você fez com a tua esposa, olha a esposa que você tem, amorosa. E esse homem, por causa dessa atitude da mulher,
se converteu, se tornou um grande pregador mundial. Então, irmãos, a esposa, ela tem uma força muito grande. A mulher dentro de casa, se o homem é liderança, o poder que tem a mulher de mexer com a estrutura do lar é muito forte. Se a esposa de Noé tivesse dito, peraí, que negócio é esse que vai destruir dilúvio, água? Nunca aconteceu. Isso aí é coisa da sua cabeça. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aí serrando madeira, fazendo comida, leva para lá. Comigo não. Se ela tivesse sido esse tipo de mulher, eles não tinham entrado na arca. Mas isso revela uma mulher que honrava o seu marido, respeitava o seu marido e cria que aquilo que o seu marido estava falando é verdade. E os filhos a mesma coisa. Se alinharam e se submeteram à autoridade do pai. Família bem estruturada. Então Noé era um homem de fé e a família seguia essa mesma fé, não por causa de Noé, por causa de Deus, porque Noé andava com Deus. Outra coisa, Noé foi perseverante. Você sabe o que é quase 120 anos para construir uma arca sem cair uma gota de água? Não cai uma gota de chãozinho, nem uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Era tudo claro. Ele está lá construído, olha para o céu e continua. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Irmãos, a gente por muito menos, qualquer coisinha desiste das coisas de Deus. Qualquer coisinha já, não vai dar mais certo, assim não dá. Ou seja, ficou 1 mês trabalhando aquela área, mudando, ele já acha que é suficiente. Noé foi até o fim. O Senhor nos chamou não é para parar no meio do caminho. O Senhor nos chamou para ir até o fim. E dentro da nossa casa, se o teu lar não está bem, não desista, não desanime, persevere, porque a vitória já é tua. Creia nisso, persevere. Então nós vemos aqui da vida de Noé características bastante marcantes. Homem de fé, homem perseverante, e toda a sua casa seguia a mesma fé e a mesma perseverança. Durante quase 120 anos, a família está junto ao mesmo propósito. O Senhor quer ver na casa dele completa. Ele tem todo o interesse que toda a tua família esteja na casa dele. Agora, às vezes, o crente é desanimado. Em vez de firmar uma posição e reivindicar diante de Deus, fica lá murmurando, reclamando. Olha lá, irmã, o marido, só o meu que não está aqui. E desse jeito não vai estar. Você vai estar com inveja do lar da irmã. Irmão, tem gente que é invejosa. Como eu queria ter um marido como aquele. Irmão, não tem marido perfeito, não. Não tem esposa perfeita, não. Tem gente que acha que o marido da outra é perfeito, que a esposa do outro é perfeita. Aquilo que é uma mulher de Deus, aquilo. Tem também problemas como você tem dificuldades como você tem. O que faz a diferença entre o cristão vitorioso, o cristão derrotado, o lar vitorioso, o lar derrotado, não é que um tem problema ou o outro não, é o posicionamento diante dos problemas. A maneira como se posiciona diante das circunstâncias é que vai determinar se vai ser vitorioso ou se vai ser derrotado. E tem crente que já é derrotado dentro de si mesmo, como imagina a sua alma assim é. Ele não consegue ver que aquilo vai mudar, que aquilo vai ser diferente, que há poder no nome de Jesus para reverter qualquer história, reverter qualquer situação. Ele já entrega os pontos, já vem para a igreja desanimado. Eu vou para a igreja, não adianta nada, não muda nada. Vir para a igreja não muda nada, mas o que você fizer com aquilo que você recebe dentro da igreja, dentro do templo, é que vai fazer a diferença na tua vida e na vida da tua família. Irmãos, eu creio que Deus está falando poderosamente nesta manhã. Ele quer restaurar lares, quer restaurar casamentos,
quer curar a família, é culto de ceia, é culto de cura, é culto de restauração. Aproveita esta manhã e firma uma posição no Senhor. O que é que está afligindo a tua família? O que é que está afligindo o teu lar? Se posiciona nessa manhã e o Deus honra homens e mulheres de fé. Deus não nos deu espírito de medo. Medo é um espírito demoníaco que vem para dizer: você não vai conseguir, você não pode, você é muito fraco, você é incapaz. É claro que em nós não podemos, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em você não pode, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus você pode. Esta manhã é uma manhã de posicionamento. É uma manhã da gente olhar para dentro da nossa casa e dizer: o que é que não está bem? Vai mudar. Não é será, vai mudar. Por quê? Porque eu vou lutar por isso, mas vou lutar com as armas que Deus me deu, a palavra dele, o poder do Espírito Santo, o sangue de Jesus, que é a cobertura espiritual para o meu lado. Irmão, nós temos que aprender, inclusive, dentro da nossa casa, a fazer atos proféticos. Eu peguei óleo e ungi todas as janelas e portas como um sinal de fé, dizendo: isso aqui é consagrado ao Senhor e nenhum mal vai entrar nesta casa. É ato profético. O óleo tem poder? Claro que não. É o óleo que vai fazer a diferença? Não. O óleo representa o Espírito Santo. É como se eu estivesse dentro dessa casa, está totalmente consagrado ao Senhor, e que quem manda aqui dentro é o Espírito Santo. É um lar dirigido pelo Espírito Santo. Agora tem crente que chega lá em casa: o culto foi legal. Teve uma palavra lá, ele falou de Noé, falou de família. E o que você aprendeu? Noé foi perseverante. E você? Mas para a minha vida, irmãos, a palavra de Deus não é porque está escrito, não é porque está lá. É o que eu posso pegar da palavra de Deus e trazer para a minha vida hoje. Qual é a diferença que essa palavra vai fazer na minha vida hoje? A palavra de Deus tem poder, irmão. Lá no livro de Atos diz que a palavra crescia e prevalecia sobre tudo. A palavra prevalece sobre tudo. Amém? Eu quero orar pelo teu lado. Vamos ficar de pé. Não quero me estender muito na palavra, você que ainda tem um pouco de Senhor. Senhor, por aquilo que nós lemos na tua palavra, nós vemos um lar estabilizado. Um lar que também tinha dificuldades, como todos têm. Não tem lar que não tenha problemas, não tenha dificuldades. Mas era um lar bem estabelecido, família temente ao Senhor. Senhor, que nesta manhã cada marido possa se posicionar, cada esposa possa se posicionar, cada pai, cada mãe possa firmar a posição do Senhor, de melhorar o seu lar, de estruturar, de fazer com que dentro do seu lar seja uma igreja. A nossa primeira igreja não é a denominação que nós frequentamos, mas é o nosso lar. Ali é a nossa primeira igreja. É ali onde nós começamos a exercitar a palavra de Deus, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filhos. É ali dentro de casa que o verdadeiro evangelho se manifesta. Que a palavra de Deus se revela dentro daquela casa, através das palavras, através das atitudes que marido, esposa, pais e filhos tomam dentro do seu lar. E estes dias são dias de desconstrução da família. Dias que o sistema do mundo está procurando acabar com o sistema familiar que o Senhor instituiu na tua palavra. E nós, como cristãos, mais do que nunca, temos que preservar, conservar os princípios que o Senhor estabeleceu para o lar cristão. Eu oro por cada lar aqui representado, em o nome de Jesus. Pega para você, leva para a tua vida, leva para a tua casa, leva para o teu lar. Isso vai fazer a diferença. Eu creio profundamente na palavra do Senhor. Amém? O Senhor te abençoe em nome de Jesus.